Muito bem, depois de um tempo sem fazer vídeo aqui para o canal, quero resolver mais alguns exercícios. A ideia é fazer um exercício resolvendo aqueles circuitos complexos, ou seja, com mais de uma malha e mais de uma fonte, utilizando agora um outro método, que não o da superposição e o método de Thevenin, que a gente já viu. Agora utilizando o método de Maxwell, também conhecido como análise de malhas. Mas como esse método é mais complexo, primeiro vou resolver um exercício simples, utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, porque o método de Maxwell utiliza essa lei. Muito bem, o objetivo desse exercício é calcular os valores das tensões nas resistências R1 e R2, utilizando a lei de Kirchhoff das tensões. Correto? Sempre com 3 passos. Qual seria o primeiro passo? Primeiro passo, marcar os sentidos das tensões e das correntes no circuito. Essa fonte V1, esse lado é o positivo, porque é o lado maior, então a gente marca assim, ó, fazendo um arco, sinalizando a flecha para o lado positivo. Como aqui está o positivo, então fazemos um arco, marcamos a seta para esse lado. Agora, vamos marcar a corrente. Essa corrente ela vai ser arbitrada. Eu vou arbitrar ela. Eu vou considerar como a minha fonte V1 como sendo a principal. Então a corrente sai do positivo, passa pela resistência 1, vai passar pela resistência 2, vai passar pela fonte 2 e volta para a fonte 1 pelo negativo. Por que eu digo arbitrar? Porque eu ainda não sei qual é o sentido. Se eu fizer o cálculo da corrente e ela der negativa, significa que eu arbitrei por sentido errado. O sentido é o contrário, ou seja, ele vai sair desse positivo aqui e vai fazer o sentido contrário. E também vamos arbitrar tensões. Se aqui está o positivo, na resistência, aqui vai estar o positivo, essa tensão, vamos chamar tensão na resistência 1, e nessa aqui as resistências ficam tudo para o mesmo lado, né? E aqui a tensão na resistência R2. Se eu fizer algum cálculo e me disser que a minha tensão na resistência 1 deu menos 3 volts, significa que não é menos 3 volts para cá, significa que é 3 volts para o outro lado. Feito o primeiro passo, marcado os sentidos das tensões da corrente. O que diz o segundo passo? Montar a equação da malha e encontrar a corrente. Como é que eu vou montar essa equação da malha? Utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, que diz, em uma malha, a soma das tensões das resistências é igual à soma das tensões da fonte. Ou seja, a soma da tensão VR1 mais VR2 tem que ser igual à soma da tensão V1 mais V2, em uma malha. Mas esse circuito só tem uma malha. Relembrando o que é uma malha. Malha é o caminho por onde pode passar uma corrente elétrica dentro de um circuito. Nesse nosso circuito aqui, a gente só tem uma malha, só tem um caminho para a corrente circular, que é através das resistências e das fontes. Então vamos montar a equação. A tensão na resistência 1 mais a tensão na resistência 2 vai ser igual à soma da tensão das fontes, ou seja, V1 mais V2. Aqui que entra um detalhe, ó. V1 mais V2 seria se elas estivessem viradas para o mesmo lado. É mais ou menos assim, ó. Imagino que eu tenho 3 pilhas. Tenho uma pilha, não, 2 pilhas. Quantos volts eu vou ter se eu ligar 2 pilhas de 1,5? Vou ter 3 volts. Se eu tiver 1,5 aqui, mais 1,5 aqui. Olha só, positivo de uma ligado no negativo da outra. Mas o que acontece se eu inverter uma pilha? Aí eu vou ter 1,5 menos 1,5. Eu vou ter 0 volts. Daí uma tensão subtraiu da outra, porque elas estão invertidas. Então aqui na verdade, eu não vou somar. Eu vou subtrair. Por quê? Essa tensão eu arbitrei como sendo a correta, a V1. Então a V2 ela está invertida em relação a V1, por isso que ficou negativo aqui. Correto? Então temos a equação, vamos encontrar a corrente.
Como é que se encontra a corrente? Podemos utilizar a lei de Ohm, que diz que a tensão numa resistência é igual a resistência vezes a corrente que passa por essa resistência. Minha tensão na resistência R1 vai ser a minha resistência R1 vezes a corrente, que eu não sei, mais a resistência 2 vezes a corrente, porque a corrente é a mesma, né, que passa nos dois. Vai ser igual V1 menos V2, 12 menos 6. A fonte 1 vale 12 volts, a fonte 2 vale 6 volts. Mais um pouco aqui. A resistência 1 vale 10 ohms. 2 vale 8 ohms. Essa é a corrente. 12 menos 6, já podemos ver que vai dar 6. Se eu tenho 10i mais 8i, isso é igual a, fazendo essa matemática, 18i sobre 6. Então, qual vai ser a corrente? 12 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 6 dividido por 18, 6 dividido por 18, 0,33. Vamos a duas casas após a vírgula. 0,33 ampere. Beleza? Então, esse era o segundo passo, encontrar a corrente. Vamos resolver então o terceiro passo, que é calcular as tensões nas resistências, agora utilizando a lei de Ohm. Bem simples. Se eu quero a tensão na resistência 1, eu vou usar a resistência 1 vezes a corrente. Qual é a tensão na resistência 1 então? 10 vezes 0,33. Isso é fácil. Vai dar, essa dá para resolver sem calculadora. Vai dar 3,3 volts. 3,3 volts. Vamos marcar aqui a resposta. Eu calculo a tensão na resistência 2. Vai ser R2 vezes a corrente. Vamos subir um pouquinho aqui. A tensão na resistência 2 vai ser 8 vezes 0,33. Já tenho 0,33 aqui, multiplico por 8, vai dar 2,66. Podemos arredondar para 2,7. volts. A resposta. Fazendo uma análise rápida, né? Uma análise rápida, ó. Se eu tenho 12 volts aqui, essa fonte está invertida, então ela está pegando, roubando 6 volts desse 12. Então sobra 6 volts para essas duas resistências aqui, que é 2,7 mais 3,3, dá os 6 volts, ou seja, fecha a malha. É isso aí. Esse circuito tem a resolução bem simples. Ele vai ser bem útil para a resolução do exercício, que é utilizando o método de Maxwell ou análise de malhas. Ou seja, eu vou ter um circuito complexo com mais malhas e mais fontes. Mas, se foi fácil de entender com uma malha, pode ter quantas malhas quiser. Vai ser fácil de resolver, só vai ser um pouco mais trabalhoso na matemática.